Vamos começar o estudo da sintaxe aplicada. Vamos estudar nestes próximos blocos o sujeito e, ao mesmo tempo, vamos estudar os tipos de sujeito e as regras de concordância verbal. A concordância verbal é sempre feita com o sujeito. A regra básica da concordância verbal é que o verbo concorda com o sujeito. Então, vamos estudar tipos de sujeito e concordância verbal ao mesmo tempo. O sujeito, nós vimos na aula passada, é um dos termos da oração, um dos termos essenciais da oração, quer dizer que a oração não pode existir sem sujeito, Tereza? Não, ela pode, né? Você está lembrado, existe um tipo de oração que não tem sujeito, que é a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Mas o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração, porque dentro de um ou de outro, lembre-se, estarão todos os demais termos da oração, à exceção do vocativo, que não está em nenhum elemento, porque é um termo independente. Então, nestes próximos vídeos, nós vamos aprender a identificar o sujeito, classificar o sujeito e estabelecer corretamente as relações de concordância. Olha aí na sua telinha para a gente começar entendendo. Sintaxe sujeito. Sujeito é um termo, por definição, da oração que representa o ser sobre o qual se declara algo. Primeira coisa é isso aqui. Às vezes a gente não está declarando, às vezes a gente está interrogando, às vezes a gente está exclamando. Nem toda frase é declarativa, então não leve isso muito ao pé da letra. Às vezes a frase é interrogativa. Paulo chegou? E o sujeito é Paulo. O sujeito pode ser representado de duas maneiras. Ele pode ter representação nominal. O que quer dizer isso, Tereza? Que ele é representado por um nome. Que tipo de nome pode representar o sujeito? Então vamos lembrar da morfologia? Das classes de palavras. Quais são as classes de palavras que podem representar o sujeito? O substantivo, porque olha, o sujeito já está aqui enfatizando o ser, e o ser é nomeado pelo substantivo. O substantivo pode representar o sujeito, o pronome substantivo pode representar o sujeito, porque nós temos uma tabelinha de correlação morfossintática que você já imprimiu, já plastificou e já estamos consultando. Pronome substantivo desempenha a mesma função que um substantivo desempenharia. Lembra? Se o substantivo pode ser sujeito, o pronome substantivo também. A mesma lógica vale para o numeral substantivo, que também substitui o substantivo e pode exercer as mesmas funções que o substantivo exerce. E o sujeito pode ser oracional. O sujeito pode ser representado por uma oração. Uma oração, o que eu preciso para ter uma oração? Um verbo. Então, quando eu encontro um sujeito de um verbo e dentro dele há outro verbo, eu tenho um sujeito oracional. Vamos ver? Trouxe aqui exemplos. Eu escrevi aqui várias frases, todas elas têm a forma verbal convém. Convém a verdade, convém aquilo, convém o primeiro, convém que você diga a verdade, convém dizer a verdade. O que eu vou fazer? Eu quero achar o sujeito dessa forma verbal convém. O que eu faço para achar o sujeito deste ou de qualquer outro verbo? Eu pergunto, eu faço as perguntas, o que ou quem. É um protocolo, certo? Existe um verbo e eu quero saber qual é o sujeito desse verbo. Aí eu faço a pergunta o que ou quem, porque às vezes o sujeito é coisa, às vezes o sujeito é pessoa, mais o verbo. O que ou quem? O que ou quem? O que ou quem? Chegaram os documentos. O que chegou? Os documentos. Sujeito. Existem algumas alternativas. O que existe? Algumas alternativas. Sujeito. Ele saiu. Quem saiu? Ele. Sujeito. Então, isso é um protocolo. Para achar o sujeito de um verbo, você faz a pergunta o que ou quem mais verbo. A resposta a esta pergunta, o que quer que ela seja,
será o sujeito. E o que é que ela pode ser, Tereza? Vamos voltar. Pode ser um nome ou pode ser uma oração. Então, vamos lá. Convém a verdade. Vou fazer a pergunta ao verbo. O que convém? A verdade. Isso aqui é um sujeito. Nominal ou oracional? Nominal. Aqui dentro não há verbo. E representado por um substantivo. Verdade é o núcleo desse sujeito. Convém aquilo. O que convém? Aquilo. Aquilo é o sujeito, também nominal, porque ele está representado por um nome, neste caso, por um pronome substantivo. Convém o primeiro, o segundo não convém. O que convém? O primeiro. Então, esse o primeiro também é o sujeito e também é um sujeito nominal, representado por um numeral substantivo. Lembra que primeiro é numeral? Numeral ordinário. Ordinal. E nós encontramos o sujeito. Vou continuar a fazer a pergunta aqui embaixo. Convém dizer que você diga a verdade. Faço a pergunta ao verbo. O que convém? Qual é a resposta? Tudo isso, que você diga a verdade. Então, que você diga a verdade é o sujeito. Só que dentro deste sujeito aqui, o que eu estou vendo? Um verbo. E a presença de um verbo transformou este sujeito em um sujeito oracional. É um sujeito que tem um verbo. Então, é um sujeito e, ao mesmo tempo, uma oração. É um sujeito oracional. Esta oração que está aqui, vamos entender logo esta nomenclatura, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ai, Tereza, que coisa horrorosa essa nomenclatura. Eu sei que é. Eu sei que a nomenclatura gramatical é exaustiva, a nomenclatura gramatical é chata. A boa notícia é que poucas bancas cobram de fato essa nomenclatura. Muitas bancas vão pedir que você identifique um sujeito oracional, mas poucas bancas vão querer que você classifique como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, a melhor hora de você entender o que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, é esta. É a hora em que você está aprendendo a reconhecer o sujeito. Porque uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, nada mais é do que um sujeito de um outro verbo, dentro do qual, dentro desse sujeito, há um verbo. E aí a presença do verbo é uma necessidade para qualquer termo se transformar em uma oração. Então, eu vou de um por um desses nomes justificar para você. Vamos comigo. Por que que isso é uma oração? Vou fazer a justificativa de um por um. Porque tem verbo. Tem verbo. Isso aqui que é uma oração. Há um verbo aqui dentro. Por que que é subordinada? Vamos lá. Se eu tirar essa oração, essa aqui faz sentido que você diga a verdade? Não. Vai ficar faltando alguma coisa. Então, ela é subordinada porque ela depende de outra. Esta outra da qual ela depende é chamada de oração principal. Esta outra da qual esta oração subordinada depende é chamada de oração principal. Ela é uma oração subordinada substantiva. Por que que ela é substantiva, Tereza? Porque ela exerce função substantiva, ou seja, ela nomeia. Eu estou nomeando o que convém. Ela exerce
função substantiva. Na prática é uma coisa muito fácil, muito. Toda oração subordinada substantiva equivale a isso. Quando você consegue substituir uma oração todinha por isso, você está diante de uma oração substantiva, porque o isso, na verdade, é um genérico, né, de substantivo. Convém isso. Isso convém, tá vendo que seria o sujeito? Então, a esta oração e qualquer outra que puder ser substituída por isso é uma oração subordinada substantiva. Neste caso, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva porque ela exerce a função de sujeito. Ela é o sujeito do verbo da oração principal. Há duas orações aqui, ó. Vou fazer a barrinha aqui. A primeira oração é convém, e a segunda, que é a oração principal, e a segunda oração, que você diga a verdade, é o sujeito oracional da primeira. Vamos entender que isso é um protocolo e vamos aplicar sem medo de nomenclatura? Não vale ter medo de nomenclatura. Há um verbo, no nosso caso aqui, o verbo foi convém. Quero achar o sujeito do verbo. Eu faço a pergunta o que, o quem, mais o verbo. O que convém, quem convém. A resposta, o que quer que seja, pode ser um nome, pode ser uma oração, será o sujeito. Então, aqui eu tenho um sujeito oracional. Aqui em cima eu tinha nominal, nominal e nominal. Continue comigo. Continue e faça a última vez a pergunta. Convém dizer a verdade. Novamente, quero saber o sujeito da forma verbal convém. Pergunta que eu faço. O que convém? Resposta, que vai ser o sujeito, certo? Dizer a verdade. Então é o sujeito. Olha só, dentro deste sujeito que eu destaquei, há um verbo. Tereza. Então ele é um sujeito oracional. Dizer que é um sujeito oracional é o mesmo que dizer o que mesmo? Vamos lá, repete. Repete que a repetição é o segredo da aprendizagem. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso a gente tem que memorizar. É uma oração porque tem verbo, é subordinada porque depende de outra. Se eu tirar essa primeira aqui, convém dizer a verdade, não vai fazer sentido. É substantiva porque pode ser substituída por isso. Exerce função de substantivo. E é subjetiva porque é sujeito. Se você disser convém isso, isso convém, esse isso não seria o sujeito? Mas ele não existe, né? O que existe é essa oração. Tereza, mas olha só, nesta aqui de cima, há um que. Esse que introduz uma oração. Então, ele é uma, conjunção. Que introduz oração subordinada é conjunção. Já tínhamos falado disso lá em morfologia, em classe de palavra. Mais do que isso, já vamos classificar direitinho esta conjunção. Ela é uma conjunção integrante. Conjunção porque introduz oração subordinada. E integrante por quê, Tereza? Toda conjunção integrante, vou abrir, é outro ritual, é outro protocolo, introduz oração subordinada substantiva. Nem sempre subjetiva, tá, gente? Mas substantiva. E toda oração subordinada substantiva equivale a isso. Então, olha, eu começo a ler convém que e penso convém isso, então eu já sei duas coisas. Que esse que é uma conjunção integrante e que esta oração é substantiva.
Tereza, mas aqui embaixo, no último exemplo, convém dizer a verdade? O que convém dizer a verdade? Eu entendi que isso é um sujeito, e se é um sujeito dentro do qual há um verbo, é um sujeito oracional. Mas olha, aqui não há conjunção integrante, não há conjunção introduzindo essa oração subordinada. Sim, então por isso é que nós vamos completar esta nomenclatura aqui. Ela é uma oração, até agora a gente entendeu, porque tem verbo, subordinada porque depende de outra, substantiva porque nomeia, equivale a isso, subjetiva porque exerce a função de sujeito, respondeu a pergunta o quê, só que ela é reduzida. Uma oração subordinada é chamada de reduzida quando ela não tem conjunção. Não é introduzida por conjunção. Tá vendo? Não precisa ter medo da nomenclatura. Só precisa entender e, claro, fixar isso na sua memória. Ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva e ela é reduzida, ela não é introduzida por conjunção. Esse verbo está no infinitivo, é o nome do verbo, dizer é o nome do verbo. Então, ela é reduzida de infinitivo. Quando uma oração subordinada não tem conjunção e ela é reduzida, o verbo estará ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Este aqui está no infinitivo. O mais importante aqui, olha para mim para a gente ter essa conversa, é a gente não ter medo de nomenclatura e entender que é um protocolo. Se eu quero achar o sujeito de um verbo X, qualquer que ele seja, eu faço a pergunta a ele, o que ou quem, mais o verbo. A resposta a esta pergunta será o sujeito. O sujeito pode ser nominal ou oracional. Sujeito nominal é aquele representado por um nome, que pode ser substantivo, numeral substantivo ou pronome substantivo. E o sujeito oracional é aquele representado por uma oração, ou seja, é um sujeito dentro do qual há um verbo. E este sujeito oracional, que é uma oração, também pode ser chamado de, repete comigo, oração subordinada, substantiva, subjetiva, que pode ou não vir introduzida por uma conjunção. Então, agora nós vamos fazer uma sequência de questões identificando o sujeito. Acha o verbo, faz a pergunta, a resposta é o sujeito, o que quer que ela seja. Vamos comigo, vamos fazer as questões. Vamos fazer as questões. Achei meu passador. O texto diz assim: no extremo norte, por exemplo, continuavam a ser usadas no comércio moedas mexicanas e peruanas. A expressão moedas mexicanas e peruanas exerce na oração em que ocorre a função sintática de sujeito. Vamos lá. Tudo isso aqui é uma locução verbal. Lembra o conceito de locução verbal? Mais de um verbo. Aqui eu tenho 1, 2 e 3. Mas uma só ação, que é a ação de usar. Para saber o sujeito de uma locução verbal, eu faço a pergunta a ela. O que continuava a ser usado? Resposta: o que quer que seja é o sujeito. Responda: o que é que continuava a ser usado no extremo norte, por exemplo? Moedas mexicanas e peruanas. Esse é o sujeito. A expressão moedas mexicanas e peruanas exerce, na oração em que ocorre, a função sintática de sujeito. Ok. É um sujeito dessa locução, continuavam a ser usadas. E tem 2. O leitor interessado em compreender um pouco melhor como vivem milhões de brasileiros à sua volta, poderia aproveitar um de seus próximos momentos livres para fazer um teste que lhe mostrará por que a vida é tão difícil para tanta gente neste país. O sujeito da forma verbal vivem, na linha 2, está aqui na linha 1, mas aqui é a formatação das linhas que mudou, lá na prova está certinho, não ocorre de maneira explícita no período, devendo ser inferido da leitura do texto.
volte e faça a este verbo a pergunta. O leitor interessado em compreender um pouco melhor como quem vive. Se houver resposta, essa resposta será o sujeito. A resposta, como quem vive? Milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros vivem. Então, isso aqui é o sujeito. A resposta à pergunta, quem vive? Então, o item está errado. Porque se eu sublinho, se eu marco o sujeito, ele está explícito na oração. Então, o item está errado. 3. Dizer que o brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõem o preconceito linguístico. O termo "o brasileiro" exerce a função de sujeito da oração em que ocorre. Aí eu venho aqui e faço isso. Quantos verbos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Se ele está dizendo que um termo é sujeito, eu tenho que achar os verbos. O brasileiro diz, o brasileiro sabe, o brasileiro é, o brasileiro compõe. O brasileiro sabe. Então o brasileiro é sujeito de sabe. Dizer que quem não sabe? Faça a pergunta ao verbo. Quem não sabe? Ou quem sabe, esse não aqui é um advérbio de negação. O brasileiro. Essa é a resposta. Então, certinho. Exerce a função de sujeito. Todos esses sujeitos aqui, eu vou destacar o último também, todos eles são nominais, tá vendo? Todos eles estão sendo representados por nomes, nenhum deles até agora foi oracional. 4. Surgiu assim o chamado Sistema Internacional de Patentes mediante acordo multilateral firmado em 1883 na cidade de Paris. A expressão "o chamado Sistema Internacional de Patentes" exerce a função de complemento da forma verbal surgiu. Os complementos verbais são um gênero ao qual pertencem o objeto direto e o objeto indireto. Então, ele está dizendo que este termo é um complemento do verbo. Vamos lá, vamos perguntar a ele. O que surgiu ou quem surgiu? A resposta será o sujeito de surgiu. O que surgiu desta maneira? O chamado Sistema Internacional de Patentes. Então, o chamado Sistema Internacional de Patentes é o sujeito e não o complemento desta forma verbal. É um sujeito. Este verbo surgir é um verbo que nem pede complemento. O que surge, surge. O sistema surgiu, ele surgiu, a dúvida surgiu. É porque, normalmente, para este tipo de verbo, ou para alguns, o sujeito está posposto. Porque eu posso ter sujeito mais verbo, que é a chamada ordem direta, o sujeito antes do verbo, o verbo depois do sujeito, ou eu posso ter esse sujeito posposto ao verbo, que é uma ordem indireta. Nem sempre o sujeito vem anteposto, na maioria das vezes sim, mas nem sempre. Alguns verbos, surgir, existir, ocorrer, convir. Normalmente, esses verbos têm sujeito posposto. E o que o seu examinador faz, os examinadores, de modo geral, fazem, é confundir o sujeito, fazer você confundir, não caia nessa armadilha. O sujeito posposto com o objeto direto, porque aí alguns perguntam assim, surgiu o quê? Fazendo a pergunta depois do verbo, mas é o que surgiu. E preste atenção, há uma questão semântica. Nós estamos falando de quê? O sujeito é o ser sobre o qual se fala. Nós estamos falando sobre o Sistema Internacional de Patentes. Podemos, inclusive,
pegar esse sujeito e colocar aqui, vai ficar claríssimo. O chamado Sistema Internacional de Patentes surgiu assim. Fique atento para não confundir essa estrutura de sujeito mais verbo com o verbo posposto ao sujeito, ou verbo mais sujeito, o sujeito posposto ao verbo, com o objeto direto. Cuidado para não confundir verbo mais sujeito posposto com verbo mais objeto direto. Cuidado para não confundir o sujeito posposto com o objeto direto. Ponha a semântica acima de tudo, quem manda no texto é o sentido. Eu estou falando disso, então isso é o sujeito. Eu estou falando do chamado Sistema Internacional de Patentes, então isso é o sujeito. Coloque este termo aqui antes do verbo. Viu que dá, não muda nada, então é o sujeito. Certo? Olha o próximo. Não levantarás falso testemunho, reza o 8º mandamento. A palavra reza aqui não está no sentido de rezar, fazer uma oração, fazer uma reza. Está no sentido de estabelecer, preconizar, determinar. Vou fazer a pergunta a este verbo, né? Quem reza? Ou o que reza, o que determina que não se pode levantar falso testemunho? Quem é que reza isso? O 8º mandamento. Você achou o sujeito. A resposta a essa pergunta é o sujeito. Você achou o sujeito posposto, que é diferente do objeto direto. De novo, ele está dizendo, a expressão 8º mandamento exerce a função de complemento da forma verbal reza. Não, exerce a função de sujeito. Vou explicar de novo para ficar tudo claríssimo. Eu estou falando do 8º mandamento. O 8º mandamento reza que... Então, aquilo de que eu falo é o sujeito. Primeira questão é semântica. Eu estou falando do 8º mandamento. Eu estou declarando algo sobre ele. Esse ser que representa o algo sobre o qual se declara alguma coisa é o sujeito. Segundo, eu posso pegar isso aqui e trazer para cá antes do verbo. O 8º mandamento reza. Pegar esse sujeito que está posposto e trazer para antes do verbo, colocá-lo anteposto na ordem direta. Então, é o protocolo para você entender que isso é o sujeito e não o complemento, como o item está dizendo. 6. Em quem viu o pavio aceso do destino, o sujeito da forma verbal viu é indeterminado, pois não se revela no texto quem pratica a ação de ver. Aqui a gente vai ter um detalhe. Esse quem que está aqui pertence a que classe de palavras? É um substantivo? Não. É um numeral? Também não. É um adjetivo? Também não. É um artigo? Muito menos, Tereza. Bom, é uma palavra que está substituindo um substantivo. Em vez de dizer quem viu, podia ser a família viu, o povo viu, João viu. Então, ele é um pronome substantivo. Preste atenção ao raciocínio. Do ponto de vista da morfologia, qual é a função sintática que um pronome substantivo exerce? Dá uma coladinha aí na sua folhinha que você já imprimiu e já plastificou. Aquela folhinha de correlação morfossintática. Qual é a função sintática que um pronome substantivo exerce? Função sintática de substantivo, ou seja, todo pronome substantivo desempenha a função que um substantivo desempenharia se estivesse na frase. Então, vamos substituir esse quem por João. Podia ser João, podia ser Maria, podia ser brasileiro, podia ser qualquer substantivo. Qual seria a função de João se ele estivesse aqui nessa frase? João viu o pavio aceso do destino? Qual seria a função? Quem viu? João viu. Então seria o sujeito. Bom, então esta é a função do quem, porque é um raciocínio lógico. Se quem é um pronome substantivo e se
os pronomes substantivos exercem função sintática que o substantivo desempenharia na frase. E se houvesse um substantivo aqui, seria o sujeito, logo quem é o sujeito. Então o item está errado, porque o item está dizendo que o sujeito é indeterminado, mas não é. O sujeito é o quem. Só que ele é um pronome, além de ser um pronome substantivo, ele é um pronome indefinido. E a gente fica realmente sem saber quem esse quem representa. Mas isso aqui é semântica. E quando ele fala em sujeito indeterminado, é sintaxe. O sujeito não está indeterminado. Se ele está na frase, se eu consigo circulá-lo, sublinhá-lo, ele é determinado. Olha só, questão difícil? Difícil, né? Mas a gente tem que ter esse raciocínio. Vou lembrar. Pronome substantivo desempenha a função sintática que um substantivo desempenharia. Então é só substituir. Se houvesse um substantivo no lugar do quem, seria o sujeito. Então este quem é o sujeito. Se eu consigo sublinhar, destacar, se ele está representado por um nome, então ele é um sujeito determinado. O item está errado, não é indeterminado. Último item. É sabido que a bactéria em questão, Escherichia coli, somente é transmitida a um cultivo quando nele estão presentes fezes animais ou humanas. O trecho em negrito exerce a função de sujeito da locução é sabido. Vamos lá? O que eu faço para achar o sujeito disso aqui? Faço a pergunta. O que é sabido? Toda vez que eu quero achar o sujeito de um verbo, eu faço essa pergunta. Qual é a resposta? Que será o sujeito. O que é sabido? Que a bactéria em questão, tudo isso que está em negrito. Escherichia coli somente é transmitida a um cultivo. Veja como a gente pode substituir toda essa oração por isso. É sabido? Isso. O que equivaleria dizer isso é sabido. O que quer que seja isso será o sujeito. É um sujeito oracional, tá certinho. É um sujeito, é uma oração também, porque dentro dele, ó, há um verbo. Esse que aqui, como é que eu chamo mesmo? Como é que eu chamo esse que introduz oração substantiva, a qual pode ser substituída por isso? Conjunção integrante. Conjunção integrante. E tá certinho, é um sujeito, isso aqui que está em destaque, é um sujeito oracional. Em outras palavras, é uma oração, repete comigo, para memorizar, subordinada, substantiva, subjetiva. Certo? Reconhecemos um sujeito oracional. Falei que era o último, mas ainda tem esse aqui. Considerando-se apenas o trecho, viver em ambiente sem gravidade faz coisas curiosas com o corpo, não se pode determinar, do ponto de vista sintático, o sujeito da forma verbal faz. Pega o verbo, faz a pergunta a ele. O que faz coisas curiosas com o corpo? Faz a pergunta. Tem resposta? Tem. Qual é a resposta? Viver em ambiente sem gravidade. Então você achou o sujeito. Se você respondeu a pergunta o que ou quem é o verbo, você achou o sujeito. O sujeito é viver em ambiente sem gravidade. É um sujeito oracional, você está vendo a oração? Você está vendo o verbo viver? Viver em ambiente sem gravidade. Então você vem aqui e diz errado, porque ele diz não se pode determinar. Sim, claro que se pode. Para determinar o sujeito, a gente faz, vê se o sujeito é determinado ou não, a gente faz a pergunta ao verbo, o que, o quem, o que, o que, o que, o quem, mais verbo, a resposta é o sujeito, seja ele nominal, seja ele oracional. Pode treinar aí, porque há uma listinha disponível para você lá em materiais complementares, só de reconhecimento do sujeito. Vá treinar, bons estudos!